Vetores, aula 1. Grandezas vetoriais e grandezas escalares. As grandezas vetoriais são aquelas que, para serem caracterizadas, necessitam das seguintes informações: módulo, com a devida unidade de medida, direção e sentido. Alguns exemplos de grandezas vetoriais: velocidade, posição, aceleração, força, quantidade de movimento, impulso, campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético. As grandezas escalares são aquelas que, para serem determinadas, não necessitam da indicação de orientação, mas apenas do módulo e unidade de medida. Alguns exemplos: tempo, massa, temperatura, energia, corrente elétrica, luminosidade, potência. Mas o que é um vetor? É um agente matemático que reúne em si três características. Módulo, trata-se do valor numérico, quantidade ou intensidade. Direção, relaciona-se ao plano suportado pelo vetor. Exemplo, horizontal ou vertical. Sentido, indica os pontos de origem e de fim do vetor, de onde e para onde ele aponta. Exemplo, da esquerda para a direita, de cima para baixo, do ponto A para o ponto B. Como representar um vetor? Ora, a representação das grandezas vetoriais é geométrica, sendo necessária para indicar a orientação desse vetor. Ou seja, indicar a orientação é indicar a direção e sentido. Para isso, usamos um segmento de reta orientado, cujo tamanho é proporcional à intensidade, ao módulo dessa grandeza. A direção e sentido do mesmo indicam a orientação. Exemplo: temos uma reta, um segmento de reta tracejado horizontal. Ele indica o plano em que o vetor estará suportado. Logo, a direção do vetor é horizontal. A ponta da seta indica para a direita. Então, o sentido desse vetor é da esquerda para a direita. E como falamos lá em cima, o módulo é indicado pelo tamanho desse segmento de seta. Qual a simbologia do vetor? A simbologia usual na literatura é uma letra com um chapeuzinho diferente, um chapeuzinho em forma de seta, exemplificando o que vimos até agora. O vetor A é um vetor horizontal com sentido da esquerda para a direita. Vejam, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. O vetor B é um vetor vertical. A direção dele é vertical. E o sentido? De baixo para cima. O vetor C é um caso diferente, pois o vetor C ele tem uma inclinação em relação à horizontal. Então nós dizemos que a direção desse vetor é determinado pelo ângulo que ele faz com a horizontal ou também com a vertical, depende da referência. Mas aqui agora, por não termos o valor do ângulo, vamos dizer que a direção do vetor C é inclinada na diagonal e o sentido de baixo para cima, da esquerda para a direita. E como eu represento o módulo do vetor? O módulo do vetor será representado pela simbologia usual entre dois módulos, seguido do valor e unidade de medida. Mas na simplificação escrita, podemos escrever apenas a letra que representa essa grandeza e o seu valor numérico com a unidade de medida. Quando os vetores serão considerados iguais? Somente serão iguais se os vetores apresentarem o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido. Exemplo: os vetores A e B são iguais, possuem a mesma direção, possuem o mesmo sentido, e os vetores apresentam tamanhos iguais. Nessa situação, poderíamos escrever que
A é igual a B. Vetor A igual ao vetor B. E quando os vetores são opostos? São opostos quando os vetores apresentam a mesma direção e sentidos opostos. Observe a figura. Exemplificando aqui, nós temos o vetor A e B, porém agora, embora estejam na mesma direção, o vetor A aponta para a direita, enquanto o vetor B aponta para a esquerda. Nesse caso, podemos dizer que o vetor A é igual a menos o vetor B. Então, pessoal, a aula termina aqui. Chegamos ao final. Obrigado pela presença e até a próxima!